Brasil já conta hoje com mais de 70 milhões de pessoas superendividadas. E no mês de agosto chegou ao número maior dos últimos 10 anos de famílias com alguma dívida. E quando chega o final do ano assim, sempre é possível fazer um movimento de limpar o nome para fazer novas compras, principalmente as compras de fim de ano, as compras de Natal. E por isso o Procon lançou esta semana a Semana Dívida Zero. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem está aqui comigo para conversar sobre isso é a presidente do Procon, Adaltina Queiroga. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Dívida zero, isso significa o quê? Para a gente chegar ao fim do ano assim com o nome bem limpinho na praça, é isso? Isso, começar 2021 com o pé direito, né? Isso. A gente já vai poder gastar mais já que agora em 20 dezembro. foi todo com o pé esquerdo, né? 2020 foi um ano bem complicado e esse ano, pela situação que a gente viveu, aumentaram as famílias endividadas, né? Então, com esse acréscimo, a gente fez viabilizar melhor esse evento que já acontece no Procon desde 2016. É um evento que acontece 2 vezes por ano e a gente teve mais incentivo de fazer agora com o apoio da FEBRABAN para incluir todas as instituições financeiras, que são os maiores credores que o povo tem, né? Quando acontecem esses dois eventos de liquidar dívidas, de limpar o nome, como é que é a resposta da população? As pessoas vão mesmo em busca desse processo de quitar suas dívidas? Vão sim, apesar da modernização, que hoje em dia é possível fazer tudo pelo celular, pelo computador, nada como o toque humano, né? A conversa, o diálogo. Então, a gente intermediando essa relação, trazendo o fornecedor para mais perto do consumidor, a gente consegue melhor forma de pagamento daquela dívida, um desconto maior e que caiba dentro do bolso do devedor. Mas eu fico pensando assim, por exemplo, eu tenho uma dívida de 10 mil que eu fui acumulando ao longo do ano. Vamos dizer que eu aproveitei a primeira lá em março, é sempre março, setembro, por aí, né? Eu aproveitei a primeira em março, aí acumulei o que eu já estava devendo com a negociação e juntei um bolinho assim, né? Mas ao longo desse tempo eu não parei de comprar, eu continuei comprando. Eu chego agora com uma dívida quase do tamanho da que eu tinha lá em março, não é não? É complicado, precisa fazer educação financeira, né? O consumidor tem que ser consciente, saber até onde pode gastar. A gente tem muita oferta de crédito, existe essa questão de empréstimos, de consignados, facilidade de compra. Muitas lojas, e estão na sua razão, empresários fazendo ofertas de venda e as pessoas terminam comprando achando que vão conseguir pagar. Agora a gente pode renegociar as dívidas que foram feitas antes, os fornecedores estão dando várias opções. Nós temos descontos de até 80% permitido nessa nova negociação, mas sempre vale aquela questão da consciência, né, de saber até onde pode ir. Quando diz assim, um desconto de 80%, a gente fica com a impressão de que chegou lá devendo 10 mil e vai pagar 2 mil, mas esse desconto é sobre juros, multas, assim, não é isso? Muitos fornecedores, eles descontam os juros e multas, eles abrem mão dos juros e multa e vão só no valor principal, e às vezes nesse próprio valor principal eles conseguem um desconto também e parcelamento. O valor principal também pode ser reduzido, né? Porque às vezes, de acordo com o tempo da dívida, o tempo da dívida, então dá para fazer um contrabalanceamento e conseguir resgatar aquele valor que está perdido de alguma forma, entendeu? Se você está devendo há muito mais tempo, às vezes o fornecedor dá mais opções de pagamento, mais facilidade, né? Para não perder tudo. Para não perder e também não perder o cliente. Já estava quase perdido, né? E aí entra naquela questão da prescrição, da forma de cobrança, queira ou não, é um passivo que fica naquele fornecedor e que para eles às vezes é mais vantagem ter um desconto no valor principal, mas não ter aquele problema, né? Não ter aquele passivo para resolver. E também ganhar o cliente, né? Porque se esse cliente está endividado, super endividado, como é o caso de tantos milhões de pessoas, elas não conseguem mais comprar nada porque elas não têm crédito mais para nada. Isso, é uma forma de reaquecer o mercado, né? De trazer mais consumidores para o mercado, movimentar a economia e trazer de volta também esses clientes que estavam afastados por estar com o nome negativado. A gente pensa assim, chegou a pandemia, todo mundo ficou trancadinho em casa, passamos praticamente, por exemplo, no começo a gente ficou mesmo trancado em casa, né? Passamos uns 3 meses trancado em casa, vamos dizer assim. A gente não saía para comprar, o comércio estava fechado. Como é que tanta gente conseguiu se endividar se a gente chegou o mês de agosto com o maior número de endividados dos últimos 10 anos? Eu estava lendo hoje sobre isso, o aumento de venda de joias na internet foi 80% no período da pandemia. De joias. Imagina dos outros, a gente veio um acréscimo de lojas virtuais, por rede social, pelo WhatsApp.
Então, o comerciante não para, né? Ele vai se inovando e o consumidor vai achando sempre ali o jeitinho de adquirir alguma coisa a mais. E tem a facilidade, né, Delfina? Você está aqui deitadinho na sua cama, não precisa nem um notebook, computador, nada disso. O celular faz tudo isso, né? Um cliquezinho e uma dívida. Você recebe na porta de casa, né? Só tem que ficar atento a essas lojas. Aí a gente chama de novo a orientar de que tem muito cuidado com essas lojas, verifica a qualidade da loja, peça indicação de amigos, referência de amigos se já comprou, se a índole da loja, no caso, corresponde. Mas é muito mais fácil você comprar hoje em dia online. A demora é só para receber, às vezes. Oh, gente, às vezes é. Tem coisa que eu comprei lá no começo da pandemia. Tem que prestar atenção no prazo de entrega, no prazo de entrega, né? Às vezes você fica empolgado, né, com o preço, com a facilidade e acaba comprando. Depois, quando você recebe, nem lembra que tinha comprado aquilo. Exatamente, nem lembra. Às vezes a caixa chega, você diz, ixi, o que é isso? E a dívida aumentando. E a dívida aumentando. Por exemplo, tem muita reclamação do comércio online, vocês recebem? A gente aumentou bastante agora, na época da pandemia, principalmente a questão de prazo de entrega. Mas a gente verificou ali, naquele começo, por conta dos Correios, que estavam com aquele problema de entrega, deu uma melhorada, mas continua com a questão de não cumprimento de prazo de entrega. Então a gente recebe, a maioria das reclamações é referente à entrega, não à qualidade do produto. E também eu acho que o volume, a demanda cresceu muito, né? Daí a entrega acabou ficando um pouco mais lenta mesmo, por conta da quantidade enorme de coisas a entregar. É a lei da oferta e da procura, mas a gente teve realmente problema com os Correios, no meio da pandemia, que eles deram a paralisada, ficou bem complicado naquele começo, mas já foi resolvido. Agora a gente realmente diminuiu bastante esse problema. E perfil de consumidor endividado? Vocês já traçaram esse perfil? Quem são as pessoas que devem mais? Qual é o estilo de vida? Já dá para saber isso assim? A gente tem um perfil traçado em relação aos consignados, porque então vamos deixar esses consignados para o próximo bloco? Fazer uma rápida paradinha, a gente só toma uma água rapidinho e volta para conversar, tá? Um minuto só, eu volto logo. Já estamos de volta conversando aqui sobre a Semana Dívida Zero lançada pelo PROCON e eu estou conversando com a Daltina Queiroga, que é presidente do PROCON, claro. A gente estava falando em perfil de devedor. O devedor tem perfil? Tem. A gente tem muito a questão do empréstimos consignados. Nosso maior devedor, nosso maior problema de famílias com dívidas tem a ver com servidores que têm empréstimos consignados e os bancos vão facilitando esse empréstimo. Então a pessoa tira além da margem, tem o CDC após o consignado, aí depois tira em outra instituição financeira e cria uma bola de neve que com juros bancários, esses juros estratosféricos que a gente vive hoje na nossa economia, a pessoa perde a noção do valor da sua dívida e não consegue quitar. É uma dívida impagável, é como a gente fala. E essas dívidas a gente tenta também trazer para a nossa semana de renegociação para que o consumidor tenha direito a saber o quanto deve e como renegociar. Consignado é uma complicação mesmo, e até porque como é garantido o retorno, né, é descontado do salário, né, mas tem muita gente que sai assim também, o consumidor também é um pouquinho esperto, né, tem muita gente que sai mudando de banco o salário e botando em bancos diferentes para que quando ele entre, o banco não fique com ele todo também, né. Aí vai muito dos dois lados, né, Daltina? O que a gente percebe é que o banco nunca perde, né? Porque ele já cobra aquela taxa de juros ali na entrada, já vai. Esse valor é garantido. O que acontece nos segundos e terceiros empréstimos que a pessoa vai tirando é que a taxa de juros vai aumentando. Ele começa com aquela consignado, que é retido na folha, depois vem o CDC, que é o automático lá no caixa rápido, no telefone você consegue fazer, já não tem margem consignável, e depois vem essas instituições financeiras, as menores, que oferecem crédito ali na rua, com um panfletinho, vai lá, o corretor te chama, e aí eles nem consultam, só vê se seu nome está limpo ou não. Então, o consumidor termina perdendo a noção do valor da sua dívida, porque é juros em cima de juros, cada empréstimo tem uma taxa diferenciada,
E hoje em dia o que a gente percebe é que muitos servidores, funcionários, eles têm mais de 50% a 60% do seu salário comprometido. Quando a margem consignável normalmente até 30%, né? Para dar uma folga para o orçamento doméstico também, né? Eu lembro que antes também, para conceder empréstimo às empresas, às instituições, fazia consulta, SPC, Serasa, apareceu o bicho-papão. Mas hoje, nos próprios anúncios, a gente vê, faça seu empréstimo, não consultamos SPC, Serasa. Essa é uma atração muito difícil de resistir, não é? Se a pessoa está precisando de dinheiro e alguém está te oferecendo fácil... Para o consumidor é muito complicado. Você está precisando de dinheiro, tem ali a oferta daquele para você receber imediatamente. Como é que você vai dizer não? Né? Exatamente. Aí vem a conscientização do consumidor, e o que é difícil, porque nossa sociedade não trabalha essa educação financeira para as pessoas, para que a pessoa saiba que não pode ir além daquilo, porque não é só os empréstimos, continua suas dívidas, vão continuar suas contas do mês, seu aluguel, contas fixas vão continuar, seus serviços né? essenciais, seu cartão de crédito, Isso. a escola dos filhos. Então, isso gera uma bola de neve e aí desencadeia o débito nos outros serviços, né? Que é o que vem os endividamentos nos serviços essenciais, que é telefone, energia, escola, plano de saúde. Isso aí a gente não pode deixar de pagar, até porque eles não vão deixar de receber, né? A questão da perda de emprego durante a pandemia, muita gente perdeu emprego, muita gente que não era empregada oficialmente, mas ficou sem renda. O fato de ficar sem renda contribuiu bastante para esses números que a gente está vendo agora, não é? Sem dúvida nenhuma. A gente está vendo o brasileiro se reinventando, né? Criando outras formas de fazer dinheiro, de ter uma renda, que são pessoas que estão agora vendendo pelo WhatsApp, comida, salgadinho, roupa, fazendo máscara. Então a gente percebe que o brasileiro sempre se reinventa. Só que existe esse déficit que vai existir mesmo, que é daquelas contas fixas mensais, que você não tem mais aquela renda que você tinha antes e que você não vai conseguir atender. Então isso gera um aumento na inadimplência e aí eles vão pagando só o essencial mesmo. Você dá prioridade à luz, a supermercado, e aí vai ficando de lado a questão do cartão de crédito, do plano de saúde, muita gente perdendo, deixando de pagar plano de saúde, e aí vai para a rede pública. Né? Então, é uma situação complexa, complicada, vai ser o dia seguinte da pandemia e que precisa mesmo de incentivo da área econômica. O cartão de crédito, ele ainda continua sendo aquele vilão que mais assusta? É o grande vilão, o cartão de crédito, porque com a história de pagar o mínimo e ficar no rotativo, e aí tem aquele parcelamento automático da fatura, se você não paga aquele valor, se não paga o valor da fatura e nem parcela, você escolhendo o parcelamento, ele faz o parcelamento automático. E os juros são estratosféricos de cartão de crédito, são juros em cima de juro, e vira realmente para a gente ver instituições financeiras, bancos e cartão de crédito é o maior vilão da economia nossa. É basiquinho assim, você tem uma conta, você já estava com juro, você não pagou. Se você renegociar, ela vem com outro juro, já soma com esse. E se você fizer mais uma comprinha extra, só uma pequenininha, depois mais outra pequenininha, no final do mês, como é que está essa bola? E quando você faz as comprinhas parceladas, porque vem as parcelas de mês a mês e elas vão aumentando. A que falta é educação financeira. Olha, quem inventou essa história de compra parcelada, isso não foi de Deus. É verdade. Porque, quer dizer, pode ser um grande aliado, claro que é um grande aliado se você tem essa educação financeira, né? Mas se você compra ao longo do mês, por exemplo, assim, 5 contas parceladas. A gente pensa só na primeira. A gente só pensa na primeira, é verdade. A gente pensou, eu parcelei isso aqui, deu, vamos dizer assim, R$200, eu posso pagar. Aí tu faz a segunda, deu 100, foi só um pouquinho. A segunda deu 80, mas quanto é que ficou no final do mês? 380. No mês que vem elas e as do mês que vem. Isso do mês que vem. Pois é. Esse período assim de fim de ano, onde está todo mundo com o espírito de Natal assim, mais aflorado, aquela coisinha boa dentro de querer fazer o bem, de querer, ela sempre gera um pouquinho de dívida a mais que a gente só descobre no começo do ano, né? A gente já devia se preparar para o final do ano. E mais um motivo da semana de renegociação, da semana ser agora, essa primeira semana de dezembro, que é uma forma de solucionar aquela dívida e você conseguir ter uma folga para fazer as compras de final do ano. E aí lembrando que no começo do ano vem os impostos, matrículas de criança e material escolar e toda aquela despesa que você tem em todo começo de ano. Então, apesar da pandemia, as coisas continuam, as empresas continuam cobrando pelos seus serviços, as despesas continuam lá iguais, nada foi reduzido. Nada foi reduzido. E a gente tem que ter consciência disso. Ok. Agora sim, vamos lá, a semana de dívida zero. Eu estou endividada, eu quero arrumar a minha vida financeira, como é que eu faço? Eu vou direto ao PROCON?
A gente está funcionando desde ontem, dia 1º de dezembro, até dia 5, sábado, de 8 às 18, no Shopping da Ilha. É presencial? Presencial. Ótimo. E aí mas tem que ser por agendamento pelo nosso site, procon.ma.gov.br, nosso aplicativo Procon-MA e pelo telefone 151. Isso é para agendamento. A gente tem uma capacidade de atender 600 pessoas por dia. A gente prevê... 600 por dia? A gente quer atender 3.000 pessoas até sábado. E também tem um serviço online para as instituições financeiras. Elas estão pelo consumidor.gov.br, é o site disponibilizado para negociações para todas as instituições financeiras pela FEBRABAN. E essas condições especiais vão ser dadas para os maranhenses até sábado. Então, só para lembrar, você tem a dívida, você primeiro faz o agendamento. O primeiro passo é esse, ou entrar numa plataforma ou ligar para fazer esse agendamento. Isso. Não vale a pena chegar lá sem ter marcado nada e dizer eu quero ser atendido, porque aí vai complicar. A gente está cumprindo os protocolos sanitários, então a gente está fazendo agendamento para evitar aglomeração. Então, ótimo, tá aí. Uma ótima opção. Você está endividado, está com alguma pendênciazinha financeira, aproveita esse finalzinho de ano, aproveita essa mão aí do Procon, vai no Dívida Zero, tenta limpar seu nome, começa o ano assim numa boa, podendo fazer novas comprinhas. É bem legal fazer compra, mas vamos primeiro pensar no que a gente já fez e se isso não vai atrapalhar a vida da gente mais tarde. Adaltina Queiroga, muito obrigada por essa participação. Bom dia para você. Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada, bom dia para você também que está aí do outro lado nos assistindo, mas que sabe que essa conversa toda fica à sua disposição no nosso site. Você acessa a hora que você quiser para ver ou rever tudo que a gente já apresentou aqui, porque a nossa grade está lá bonitinha para você. Mas todo dia eu estou aqui, 8h30 esperando por você, tá? Tchau.